Capítulo 8. Ecos de águas ancestrais. Kael acordou envolto pela delicadeza de um amanhecer recém-nascido. A paz daquele lugar, tão tangível quanto o orvalho que repousava sobre a grama, brilhando como lágrimas de cristal. A luz suave e dourada do sol infiltrava-se pelo tecido rústico da barraca, desenhando arabescos luminosos nas paredes, como se o próprio dia desse boas-vindas. A clareira parecia um santuário vivo, sua energia pulsando sob os pés de Kael como o coração lento e generoso de uma terra ancestral, carregada de segredos e promessas. Ele se ergueu com uma vitalidade quase mágica, o espírito leve como uma pétala carregada pelo vento, e afastou o pano da entrada com um gesto ansioso. Do lado de fora, o ar fresco da manhã o acolheu como um sussurro amigo, trazendo o aroma doce de ervas selvagens misturado ao canto sutil de pássaros que despertavam entre as copas. As duas barracas ao lado seguiam fechadas, casulos de tecido guardando o sono tranquilo de Liora e Caios, enquanto a de Tauren, já vazia, sugeria o rastro silencioso de um homem acostumado a saudar o dia antes dos outros. Kael esticou os braços num movimento amplo, os músculos se desenrolando como fios de uma teia ao sol, e deixou os olhos vagarem pela clareira, um oásis verdejante abraçado por um exército de árvores escuras e retorcidas, sentinelas milenares que pareciam sussurrar lendas de Auren em cada curva de seus troncos. No centro, a cabana de Citra erguia-se como o eixo daquele mundo, um farol de simplicidade e mistério, agora banhado pela luz clara que revelava seus contornos com ternura. À sua frente, um poço de pedras cinzentas, polidas pelo tempo como se acariciadas pela natureza, exibia uma corda robusta que contrastava com a aparência frágil de sua guardiã. Pomares se alinhavam em harmonia, as árvores curvadas sob o peso de frutos radiantes, maçãs vermelhas como brasas adormecidas, peras douradas cujo aroma doce se espalhava ao vento, e laranjas que reluziam como pequenos sóis aprisionados nos galhos, entre outras frutas que seus jovens olhos não conseguiam reconhecer. Tudo ali era meticuloso, as copas podadas com um cuidado quase maternal, baixas o suficiente para convidar até os mais jovens a colher seus tesouros. Cercas trançadas de palha e madeira delimitavam um pequeno reino de sons vivos. Galinhas cacarejavam em coro, porcos grunhiam em um ritmo preguiçoso e cabras entoavam balidos que dançavam no ar como notas de uma melodia rústica. Em um canto, uma faixa de argila úmida espelhava o céu em fragmentos, um lago improvisado à espera de mãos que lhe dessem forma. Um riacho fino de água cristalina contornava-o mais atrás. Mais ao longe, Erebus movia-se com a elegância de um guardião, guiando um pequeno rebanho de ovelhas que mantinham a grama rasteira como um manto verde impecável. A cena trouxe a Kael um eco de casa, mas, pela primeira vez, a saudade não veio carregada de sombras. A lembrança dos pais era um fio dourado em meio ao tecido de novas esperanças, entrelaçado àquele refúgio que agora se oferecia como lar. Perto da barraca, o cajado repousava, sua madeira vibrando em sintonia com as árvores ao redor, como se trocasse segredos com a floresta em uma linguagem mais antiga que o tempo. Kael o tomou nas mãos, sentindo o calor da madeira fluir por seus dedos, e ouviu Toret. Uma arma, é tua extensão, garoto. Mas isso não cortava. Cantava. A vibração dele era ancestral e doce, como se a madeira lembrasse canções antigas, e as runas, antes adormecidas, agora pulsavam com um brilho sutil, como se tivessem sentido saudades de seu portador. Absorto naquele instante, ele não notou a figura que se aproximava, e seu coração deu um salto quando a voz de Tauren rompeu o ar, tingida de uma leveza rara. Trouxe comida, disse ele, erguendo a carne fresca de um animal, o pelo ainda salpicado de gotas de orvalho que cintilavam ao sol. Oba! Já estou indo. Respondeu uma voz rouca de dentro de uma barraca. Os dois trocaram olhares e deixaram o riso fluir, um som que reverberou pela clareira como um sopro de vida,
enquanto Caius lutava com as cordas da barraca, enredando-se no tecido em uma dança desajeitada de pano e braços que fatalmente terminou onde começara, o chão. A outra barraca se entreabriu com lentidão, revelando os olhos azuis de Liora, duas joias brilhando na semipenumbra. Mas você já começou, Caius? Pelo menos me dê tempo para levantar. Disse ela, emergindo com um sorriso ainda preso ao sono. Vestia um manto azul simples, mas elegante, presente de Citra, que realçava o tom de seus olhos como o céu abraça o mar. Ao calçar os sapatos novos, ela bocejou com gosto, o gesto quase um ritual de saudação à manhã. Juntos, ajudaram Caius a se desenrolar, o menino rindo de si mesmo, contrariado, e caminharam até a cabana, onde Citra os esperava à porta, o sorriso aberto como uma janela para o amanhecer. É bom ter mais gente por aqui. A solidão é boa para a mente, mas eu sou só uma velha que precisa de calor humano. Exclamou ela, a voz suave como uma brisa entre as folhas. Tauren riu, o som grave e morno como o estalo de lenhas em brasa. Se você é só uma velhinha solitária, então eu sou só um andarilho. Você sabe que é sempre um prazer estar com você. Retrucou ele, pousando a mão em seu ombro com afeto. Entraram na cabana, o ar carregado do perfume doce de frutas frescas e do leite recém-tirado, uma promessa olfativa de renovação. Tauren deixou a carne sobre o balcão junto à lareira, que também servia de forno, e todos se reuniram ao redor da mesa, o desjejum desenrolando-se em uma sinfonia de risos e sabores, como se fossem uma família muito separada que enfim se reencontrava. Saciados, Citra tomou a palavra, sua voz melodiosa como o tilintar de sinos antigos. Muito bem, crianças, vocês vão explorar por aí. Preciso conversar com Tauren, saber as novidades e programar nossos próximos passos. Teremos muito tempo para conversas e aprendizados daqui para frente. Por ora, deixem que o dia e a floresta lhes contem suas próprias histórias. Tauren ficou ligeiramente tenso, mas sabia que Citra estava certa. Aquele lugar era um refúgio, um ninho seguro entre as tormentas do mundo, mas o tempo seguia seu curso, e além daquelas árvores, o inimigo não descansava. As crianças, obedientes ao tom quase encantado da anciã, levantaram-se sem protesto, como se a própria melodia da voz de Citra os guiasse para fora. Liora correu à frente, os olhos faiscando de curiosidade, ansiosa para cumprimentar Erebus, que pastoreava as ovelhas ao longe. Caius a seguia tropeçando, rindo da energia dela, enquanto Cael, igualmente animado, os acompanhava com um sorriso leve, as feridas em sua boca quase cicatrizadas, sinais de um corpo que se recuperava junto ao espírito. A cabana parecia um santuário suspenso no tempo, o ar carregado com o perfume terroso de ervas secas que pendiam do teto como oferendas a deuses esquecidos. O crepitar da lareira dançava em harmonia com o sussurro do vento que se infiltrava pelas frestas, enquanto raios de sol, tímidos e dourados, trespassavam as janelas embaçadas, pintando a mesa de madeira com um brilho que parecia vivo. Citra, com a presença serena de uma sacerdotisa anciã, fixou o olhar em Tauren, olhos verdes que guardavam o peso de eras, profundos como abismos onde o passado ainda ecoava. Ele, inquieto, tamborilava os dedos na madeira áspera, o rosto sulcado pela tormenta que rugia em seu peito. O riso das crianças ainda ecoava quando Citra baixou a voz. Conte-me, Tauren. Disse ela, a voz agora carregada de pressentimentos, como o trovão que ruge antes da chuva. Tauren inspirou fundo, o ar entrando em seus pulmões como se carregasse o fardo de todos os destinos cruzados. Ele relatou tudo, cada detalhe se desenrolando como fios de uma tapeçaria antiga. Os eventos recentes, a história sussurrada pelas crianças durante a viagem, cada palavra um pincel que pintava o caos e a esperança em sua mente. Os olhos de Citra faiscavam a cada nova camada da narrativa, preocupados, quase sem piscar, como se ela temesse que um instante de distração pudesse roubar a essência da verdade. Quando ele terminou, sua voz subiu de tom inconscientemente,
revelando a angústia. Não sei como vamos fazer isso, Citra. Ele é jovem demais, não está pronto. Citra inclinou a cabeça, os cabelos grisalhos caindo como fios de luar sobre os ombros, e respondeu com a calma de quem já viu montanhas nascerem e tombarem. O tempo não esquece, não se perde, não se adianta. Ele apenas dança ao ritmo dos destinos. E quando o tempo chama, é porque o futuro já chegou. Recitou ela, as palavras de um antigo poema dos guardiões fluindo como um rio eterno. A expressão densa de Tauren se transformou, a conexão atingindo como um relâmpago que rasga a escuridão. Ele está aqui. Ele trouxe o cajado. Elissara está com ele. Terminou ela, a voz firme como um farol que guia os perdidos através da névoa. Ainda bem que está aqui, minha velha amiga. Não sei como faria isso sem você. Respondeu ele, a gratidão entrelaçada com uma vulnerabilidade rara. Ela sorriu, um sorriso compreensivo que parecia carregar os segredos das estrelas. Ora, vamos, não fique todo comovido. Só estou aqui porque sou um lembrete velho do que vocês precisam fazer. Se não fosse eu, seria alguém mais. Você sabe como isso funciona. Meu tempo se esvaiu há muitos anos, mas ainda tenho uma missão a cumprir. E vou. Disse ela, o tom leve tentando acender uma faísca de ânimo no coração dele. Tenho que discordar dessa vez, minha amiga. Desconfio que se não fosse você, eles já teriam vencido. Retrucou ele, rechaçando o pensamento com firmeza, mas sem conseguir esconder a sombra de preocupação que ainda pairava em seu olhar. Percebendo a resistência que se enraizava no jovem amigo como uma árvore teimosa em solo rochoso, Citra alcançou sua harpa. Era uma obra de arte esculpida por mãos há muito silenciadas, adornada com rosas entalhadas, como em seu amuleto, um testemunho de tempos imemoriais. Seus dedos enrugados, tocados pela idade, mas guiados por uma força intocável, deslizaram pelas cordas com a precisão de uma tecelã do destino. A melodia que brotou parecia nascer das próprias paredes da cabana, cada nota um fio de magia que se entrelaçava no ar. E então sua voz, alta e clara, desafiou o peso dos anos, ressoando como se ela ainda dançasse no auge da juventude. Dançavam em antigos conflitos, mas o tempo não canta os lamentos dos vencidos, pois a luz já foi escrita além no infinito. Mesmo na noite um canto persiste, mesmo no fim a canção resiste. Ecoa no tempo, no vento, no chão, luz sem descanso em eterna canção. Os olhos de Tauren marejaram, as lágrimas contidas refletindo a luz da lareira enquanto as palavras da canção teciam uma ponte entre o desespero e a esperança. Como poderia ele negar algo inscrito em melodias mais antigas que os ossos da terra, entoadas antes mesmo do nascimento dos mais velhos que ele podia lembrar? O sangue tingia as páginas do tempo, e mesmo se a treva rugir seus trovões, a aurora renasce no eco das canções. Tudo convergia para aquele instante, e sua missão era clara: preparar os novos arautos para o que o destino lhes reservava. Ecoa no tempo, no vento, no chão, luz sem descanso em eterna canção. De novo. Exclamaram dois olhos azuis, brilhando como safiras curiosas no batente da janela, arrancando Tauren de seus pensamentos com um sobressalto que quase o fez tombar da cadeira. Isso foi a coisa mais linda que já ouvi. Prosseguiu Liora, o rosto aceso por um sorriso que parecia roubar o brilho do sol. Citra riu, um som doce como o tilintar de sinos de vento em uma tarde de verão. Não falei para você ir lá para fora, menina. Tauren riu também, levantando-se com um suspiro divertido para abrir a porta. Eu estou aqui fora, Exclamou a menina, em sua defesa. Essa menina é atraída por música como as moscas ao mel. Citra, eu já desisti de mantê-la quieta. Mas é claro que é. Como todo arauto de Míris que conheci na minha longa vida. Respondeu a senhora,
o olhar suavizando-se ao fitar Liora, como se visse nela um reflexo de algo sagrado e antigo. Ela puxou um banco rústico para mais perto, dando tapinhas no assento com um gesto maternal, convidando a menina a se juntar a eles. Erebus a seguiu de perto, o cão imenso com o pelo negro reluzindo, a língua pendendo da boca em um suspiro exausto após a correria matinal. Arauto de Míris? Quem é Míris? Indagou Liora, os olhos reacendendo-se com a chama insaciável da curiosidade. Citra afagou os cabelos loiros da menina, ajeitando-os atrás de sua orelha com a delicadeza de quem acaricia uma pétala recém-desabrochada. Míris, a tecelã das águas, minha querida, é a primeira nascente de toda a corrente que pulsa em Auren. Foi ela quem deu vida a todos os rios, lagos e pântanos. Começou ela, a voz fluindo como as correntezas que descrevia. Contam as lendas que seus cabelos eram azuis, assim como seus olhos, derramando-se em cascatas incessantes como cachoeiras vivas. Durante o canto de Elira, ela emergiu resplandecente das águas do mar, e de sua voz macia nasceu o rio Cirizar, uma artéria cintilante que banha o continente, carregando consigo a prosperidade do alimento, do transporte e do comércio. Dizem que, onde as águas de Míris tocam, a vida floresce em explosões de cor e som, e por isso os povos ribeirinhos a chamam de Mãe das Correntes. Seus ecos ressoam até hoje nas histórias sussurradas em tavernas, onde pescadores e camponeses juram ter visto seres aquáticos de beleza sobrenatural, que se desfazem em bruma ao se aproximar. Em todos os portos, altares se erguem para que os navegantes ofereçam preces antes de desafiar as ondas, e o maior deles repousa em Tallinn, onde um templo majestoso celebra seu nome. É por causa dela que dançamos e cantamos no Festival das Marés, sob o brilho prateado das luas cheias da primavera. Os olhos de Liora se arregalaram como as próprias luas cheias, a respiração suspensa enquanto ela tentava conjurar na mente a imagem daquela figura mítica, cada palavra de Citra caindo sobre ela como gotas de um orvalho encantado. Ela absorvia tudo, faminta por cada fragmento, sem saber que aquelas histórias já pulsavam em seu sangue desde o primeiro fôlego. É importante, prosseguiu Citra, o tom ganhando uma gravidade suave, que você conheça sua outra face também, pois, assim como o grande mar, sua fúria é implacável. Foi ela quem, nas lendas, criou o pântano de Míristral, conjurando ondas colossais para proteger sua irmã, Arvana, do ataque dos inimigos. As águas invadiram a terra, afogando o perigo em um abraço mortal, e dizem que ecos de seu poder ainda sussurram entre os juncos do pântano, onde os corpos dos caídos permanecem como sentinelas de pedra, congelados no tempo, como se aguardando um chamado. Liora se debruçava sobre a mesa, os cotovelos cravados na madeira, bebendo cada palavra como um pássaro sedento sorve o néctar de uma flor rara que só desabrocha ao entardecer. Quando a narrativa terminou, seus lábios se entreabriram, ansiosos por mais. Mas... começou ela. Mas Citra, com um sorriso terno que escondia uma sabedoria astuta, colocou um indicador gentilmente sobre os lábios da menina, silenciando-a com carinho. Mas a senhorita deveria estar lá fora. Agora que já satisfez sua curiosidade, vá procurar seus amigos. Emendou, o tom leve, mas firme. Liora fingiu um muxoxo, os olhos dançando com uma rebeldia brincalhona. Passou a perna sobre Erebus, que se deitara ao seu lado como uma sombra fiel. Mas o cão, sentindo o chamado da brincadeira, ergueu-se de súbito, içando a menina junto com ele. E lá se foi Liora, montada em seu alazão improvisado, o riso explodindo em gargalhadas que ecoavam pela clareira como sinos de cristal. Erebus trotava com ela agarrada ao pelo negro que brilhava ao sol, enquanto as ovelhas erguiam as cabeças, curiosas, como se pressentissem que algo mágico acabara de ganhar vida diante delas. Capítulo 9. Encontros e desencontros. A tarde abriu-se como um véu gentil, sombra clareira. Uma brisa morna serpenteando entre as árvores, carregando o aroma defumado da carne assada que Tauren preparara com mãos hábeis para o almoço.
Raios de sol trespassavam as copas altas, fragmentando-se em manchas douradas que dançavam sobre a mesa rústica de madeira, onde o grupo se reunia em um raro instante de leveza. Minutos se passaram, e os pratos vazios repousavam entre eles, testemunhas mudas de uma refeição compartilhada. Risadas esparsas ainda pairavam no ar, misturando-se ao tilintar dos talheres que Liora empilhava teimosamente, os dedos ágeis movidos por um desejo adquirido de organizar tudo. Caius, sentada ao seu lado, a provocava com um sorriso torto, as brincadeiras ecoando como pedras quicando num riacho. Kael observava os dois, contente por Liora ter alguém para compartilhar sua energia. Tauren, sentado à cabeceira, limpou as mãos no pano que pendia de seu cinto e trocou um olhar silencioso com Citra, que repousava ao seu lado, os cabelos prateados reluzindo como fios de luar capturados pelo dia. Ele pigarreou, chamando a atenção das crianças, que se aquietaram quase instantaneamente, sentindo o peso sutil que se instalava no ar. Bem, pessoal. Começou Tauren, a voz rouca ressoando com a cautela de quem pesa cada palavra. Passamos a manhã conversando sobre vocês. Cada um carrega algo especial, um caminho que não se cruza com os outros. Traçamos planos para isso. Citra inclinou-se para a frente, o movimento fluido como o deslizar de uma correnteza, os olhos verdes brilhando com uma mistura de ternura e uma determinação que não admitia dúvidas. Liora. Começou ela, com a voz macia como brisa sobre o rio. Em você vive a dança inquieta de Míris, a tecelã as águas. Seu lugar é em Zárentio, ao lado de Tauren, onde as correntezas vão sussurrar seu destino. A menina abriu um grande sorriso. Caius, os ventos de seu patrono já sopram em você. Seu treinamento deve seguir com ele, acompanhando seu pai também em Zárentio. Ele abriu um sorriso rechonchudo para Liora. E Kael? Ela fez uma pausa, voltando-se para o menino quieto, os olhos cinzentos fixos nos seus. Você ficará comigo, aqui em meu refúgio. O coração antigo deste lugar ajudará você a encontrar sua voz. Liora deixou o prato que segurava escapar das mãos, o som abafado da madeira contra a mesa pontuando o silêncio que se formou. Seus olhos azuis faiscaram, chispas de incredulidade dançando neles, o sorriso desmoronando. Como assim nos separar? Exclamou, a voz subindo como uma onda que rompe a margem. Depois de tudo que enfrentamos juntos? Caius cruzou os braços sobre o peito, o rosto franzido numa careta que misturava teimosia e confusão. É pai, por que não podemos ficar aqui? Não dá para treinar todos juntos? Perguntou, o tom carregado de um desafio juvenil, procurando uma brecha na decisão. Tauren suspirou, esfregando a barba com um gesto que traía o cansaço de um homem dividido entre o dever e o afeto. Mas foi Citra quem tomou a palavra, sua voz suave como uma melodia que embala o sono, mas firme como as raízes que sustentavam as árvores ao redor deles. Cada um de vocês é tocado por um primordial diferente, crianças. Liora, as águas de Zárentio vão despertar Míris em seu sangue, como um rio que encontra o mar. Caius, os ventos das montanhas são seu espelho, seu treinamento já começou. E Kael, este lugar é mais que terra. É um coração vivo, um eco do que foi perdido, onde você e o cajado vão se entrelaçar com o passado. Separar vocês é um corte que pesa em mim, mas é o que os fará crescer além do que são agora. Kael, que ouvia em silêncio, assentiu lentamente, os dedos apertando o cajado. Se é assim que tem que ser. Murmurou ele, a voz baixa, mas decidida. Não tinha mais a pretensão de tentar controlar seu próprio destino. Liora soltou um bufar exasperado, os ombros caindo em rendição relutante, enquanto Caius ainda parecia preso em sua resistência, os lábios apertados numa linha teimosa. De repente, ele se endireitou, os olhos castanhos arregalando-se, carregando um brilho de decisão inesperada. Tá bom, mas, já que estamos falando disso, acho que chegou a hora de contar uma coisa. Disse, a voz hesitante, um sorriso meio torto despontando enquanto coçava a nuca. Os olhares convergiram para ele, curiosidade acendendo-se como fagulhas no grupo. Caius engoliu em seco, o rubor subindo as bochechas. Eu já sou meio que um arauto de Talor.
mas ainda estou em treinamento. Meu pai me contou há um tempo. Ele é tipo meu guia, ou meu padrinho espiritual. Acho. Liora soltou um gritinho animado, enquanto Kael ergueu as sobrancelhas, surpreso. Sério? Perguntou Liora, inclinando-se tanto que quase tombou do banco, os cabelos loiros percorrendo o rosto como se quisessem ouvir também. E você não disse nada esse tempo todo? Caius deu de ombros, corando. Não sabia como falar. Mas agora vocês sabem. Tauren deixou escapar uma risada rouca, o som quente e cheio de um orgulho que transbordava em seus olhos. Isso mesmo, meu garoto. Começamos o treinamento há alguns meses, nas montanhas. E hoje à noite, você e Liora vêm comigo. Partimos ao anoitecer. Hoje à noite? Repetiu Liora, a voz oscilando entre o choque e uma tristeza que ela tentava esconder, os olhos azuis marejando com a súbita compreensão de que crescer também é aprender a perder. Citra assentiu, levantando-se com graça. Sim, querida. Mas antes disso, aproveitem o resto da tarde. Vocês merecem um último dia juntos, um presente de infância, antes dos caminhos da maturidade. A tarde se desenrolou como um presente embrulhado em risos e luz. As crianças correram pelo campo, determinadas a espremer cada gota de alegria daquele tempo que lhes restava. Primeiro, foi a competição de arremesso de pedras no riacho, com Liora proclamando-se rainha das ondas com um grito triunfante, após fazer uma pedra quicar 5 vezes. Caius, recusando-se a ser superado, desafiou os outros para um salto sobre o riacho, lançando-se com a coragem de um herói de lenda. Mas o salto terminou em um splash desajeitado, arrancando gargalhadas que ecoaram até as copas, até mesmo de Kael, cujo riso, raro e cristalino, pareceu iluminar a clareira por um instante. Depois, refugiaram-se à sombra de uma árvore ancestral, suas raízes retorcidas como braços que os acolhiam em um abraço silencioso. Ali, teceram histórias delirantes, as vozes entrelaçando-se como fios de um conto vivo. Caius inventou um pássaro gigante feito de ventos furiosos, asas que rugiam como tempestades. Liora jurou que um dia domaria um peixe colossal, cavalgando os rios como uma rainha das águas. Kael, mais reservado, deixou escapar uma memória da mãe. Uma floresta onde as árvores sussurravam segredos em vozes de outono, e os outros o escutaram com um silêncio quase sagrado, como se vissem o passado ganhar forma. Quando o sol começou a mergulhar no horizonte, tingindo o céu de tons de fogo e violeta, o grupo voltou à cabana, os passos mais lentos e os corações pesados. Tauren e Citra os esperavam à porta, Erebus deitado como uma sombra fiel aos pés da anciã. A noite desceu como um véu azul bordado de estrelas, silenciosa testemunha do que estava prestes a ser deixado para trás. Chegou a hora, disse Tauren, a voz embargada. Liora correu para Kael, envolvendo-o num abraço apertado, os braços tremendo com a força do apego. Promete que vai escrever pra gente? Pediu, os olhos azuis brilhando com lágrimas que ela lutava para conter. Kael retribuiu o abraço, o peito apertado como se uma corda invisível o cingisse. Prometo. Respondeu, a voz firme apesar do nó na garganta. Caius deu um soquinho leve no ombro dele, o gesto tentando mascarar o peso em seu olhar. Se cuida, hein? E não deixa a Citra te transformar num eremita da floresta. Citra riu suavemente, um som que flutuava como pétalas ao vento, os olhos verdes marejados de emoção. Ele estará em boas mãos, Caius. Prometo. Tauren pousou uma mão firme no ombro de Kael, o calor do toque trazendo um conforto silencioso. Até breve, garoto. Fique forte. Sob o manto negro da noite, a melodia da harpa de Citra ergueu-se como um fio de prata, tecendo-se ao ar. Liora e Caio seguiram Tauren, suas figuras dissolvendo-se entre as árvores, que pareciam responder ao chamado da anciã, os galhos inclinando sutilmente, como se quisessem abrir caminho, e emitindo um brilho prateado suave que iluminava a trilha como estrelas caídas. Kael permaneceu à porta, o olhar cinzento fixo no vazio onde os amigos haviam desaparecido, o cajado quente em suas mãos pulsando como um coração vivo, enquanto o mundo se aquietava ao seu redor, se preparando para o que viria a seguir.
O amanhecer escorreu sobre a clareira como um véu de luz tímido, que tingia o céu de cinza e dourado, como se hesitasse em despertar o mundo. Kael abriu os olhos lentamente, o peito apertado por uma saudade que ainda ecoava da despedida dos amigos. A clareira, antes cheia de risadas e calor, agora guardava um silêncio profundo, quebrado apenas pelo sussurro do vento dançando entre as copas das árvores. Até os pássaros pareciam quietos, como se pressentissem a tormenta que viria. Ele se ergueu da cama rústica, os pés descalços sentindo o frescor úmido do chão da barraca, e suas mãos buscaram instintivamente o cajado. A madeira polida parecia pulsar em seus dedos, quente e viva, como se carregasse vida própria. Ao sair, o ar fresco da manhã o envolveu, trazendo o aroma doce de terra molhada e o leve perfume das flores silvestres que salpicavam os arredores. A névoa pairava baixa, como um manto diáfano que acariciava a relva, e os primeiros raios de sol faziam o orvalho brilhar como pequenas joias espalhadas. Citra já o aguardava, serena como uma estátua viva, sentada sobre um tronco coberto de musgo verde e esmeralda. Sua harpa repousava ao seu lado, feita de madeira dourada, com as rosas simbolizando a era correndo por ambos os braços, as cordas reluzindo como fios de prata sob a luz suave, enquanto Erebus descansava aos seus pés, o pelo lustroso refletindo o amanhecer como um espelho de ônix. A anciã segurava um jarro rústico de barro, repleto de frutas maduras, amoras suculentas e figos dourados, e comia com uma calma quase cerimonial, os olhos verdes brilhando com a sabedoria de quem já testemunhara incontáveis ciclos da natureza. Perto dela, um caneco de leite fresco soltava volutas de vapor, um convite silencioso para Kael. Bom dia, Disse Citra, a voz macia como um riacho correndo sobre pedras lisas, carregada de uma melodia que parecia despertar a alma da floresta. Ela estendeu o jarro com um sorriso gentil. Pronto para começar. Kael assentiu, os passos firmes ressoando na terra macia enquanto se aproximava dela. Sim, mestre. O que vamos fazer hoje? Ela ajustou-se no tronco, rindo da cerimônia do menino, o movimento fluido como de um galho curvando-se ao vento, e seus olhos se acenderam com uma chama sutil, como se a clareira inteira prendesse o fôlego em antecipação. Não precisa me chamar de mestre Kael. Chame-me como preferir. Hoje, vamos ouvir o cajado. Mas, mais do que isso, vamos ouvir você. Kael pegou algumas frutas do jarro, o suco doce das amoras manchando seus dedos, e tomou o leite em um gole rápido, sentindo o calor cremoso descer pela garganta e aquecer seu corpo. Mas sua mente estava longe do desjejum. A curiosidade queimava em seu peito, uma chama ansiosa por respostas. Citra se levantou com graça e o conduziu até os fundos da cabana, onde um círculo de pedras antigas repousava, silencioso e imponente. As rochas, marcadas por sulcos profundos e desgastadas pelo tempo, pareciam sussurrar histórias de eras esquecidas. Ela parou diante delas, os dedos enrugados roçando as gravuras com uma reverência delicada, como se tocasse as memórias de um mundo adormecido. Este é um lugar sagrado. Aqui, o véu entre os mundos é fino como uma teia de aranha, e o cajado pode revelar o que guarda em seu âmago. Mas antes, há algo que você precisa saber. Disse ela, a voz caindo a um tom quase inaudível, carregado de respeito. Ela virou-se para ele, o olhar penetrante como um fio de luar, e Kael sentiu um arrepio subir pela espinha. O cajado em suas mãos pareceu vibrar, como se respondesse ao chamado dela, as runas gravadas na madeira faiscando com um fulgor sutil. Você, Kael, não é apenas um arauto. Seu destino está entrelaçado ao de Auren de uma forma que poucos podem compreender. E para entender isso, você precisa conhecer a verdade sobre seus pais e sobre aquela noite em Veit. O coração de Kael disparou, as lembranças daquela noite rugindo em sua mente como um trovão distante. O que a senhora sabe sobre isso? Perguntou ele, a voz tremendo, carregada de uma emoção que não conseguia definir. Citra sorriu, um sorriso enigmático que prometia segredos e revelações, como o brilho de uma estrela guia em uma noite sem fim. Mais do que você imagina, meu querido. Vamos despertar o cajado primeiro. Depois,
As respostas virão, uma a uma, como luzes se acendendo na escuridão. Um mapa que só você saberá decifrar. Fique aqui, no centro do círculo. Kael obedeceu, posicionando-se entre as pedras, o cajado fincado no chão como uma âncora. Suas mãos envolveram a madeira com firmeza, os dedos sentindo o calor que emanava dela, como se o objeto respirasse em sintonia com ele. Citra ergueu a harpa, os dedos dançando sobre as cordas com a leveza de pétalas ao vento, e uma melodia etérea subiu aos céus. O som parecia vivo, entrelaçando-se com o ar, fazendo as folhas das árvores tremularem em harmonia e os pássaros cantarem as notas em uníssono, reverentes, como se a melodia estivesse gravada em seus frágeis ossos. Até Erebus ergueu a cabeça, os olhos fixos em Citra como se compreendesse a magia que fluía. Ela cerrou as pálpebras, como se buscasse a memória, os lábios se entreabrindo para entoar uma canção antiga, uma poesia que parecia ter sido tecida na aurora do mundo, uma letra esquecida, guardada apenas para aquele instante. A música envolveu Kael como uma onda, e o cajado começou a brilhar como ele nunca havia testemunhado, as runas pulsando com uma luz dourada que lembrava veias de fogo. O calor subiu por suas mãos, quase ardendo, enquanto sensações percorriam seu corpo como relâmpagos serpenteando em sua pele. Arrepios contrastavam subindo e descendo por suas pernas, e seus pés pareciam raízes fincadas na terra, conectando-o ao pulsar vivo de Auren. Ele ouviu um estrondo que pareceu percorrer o mundo inteiro, das nuvens mais altas às entranhas mais profundas da terra. Na última estrofe, sua cabeça parecia explodir com estouros secos, um após o outro. Ele não sentiu a queda, apenas a terra acolhendo seu corpo com o peso de uma revelação. Ao abrir os olhos, o mundo havia desaparecido. Não havia clareira, nem céu, apenas um vazio branco e infinito, e um silêncio tão profundo quanto o interior de uma concha. Kael hesitou, testando os pés naquele nada, até que uma voz suave, familiar como um sonho esquecido, sussurrou atrás dele. Meu menino. Ele se virou, e as lágrimas vieram instantâneas, quentes e irresistíveis. Lá estava Lissara, sua mãe, jovem, como na história de Tauren, envolta em uma luz tão pura que parecia tecida de estrelas cadentes. Sua presença era um farol de paz, o rosto sereno iluminado por um sorriso que aquecia a alma. Kael correu até ela, os braços abertos, e a abraçou com toda a força que tinha, como se pudesse segurá-la para sempre. O calor dela o envolveu, e sua voz parecia um abraço sobre o abraço, e por um instante, o peso do mundo dissolveu-se em uma sensação de plenitude. Ele não sabia se era sonho, lembrança ou se estava morto. Mas ali, nada disso importava. Estou aqui com você, meu amor, disse ela, a voz um bálsamo que acalmava cada ferida em seu coração. Desculpe-me por ter deixado você sozinho, sem as respostas que precisava. Mas estou aqui agora. Kael chorava, o rosto enterrado no ombro dela, os soluços sacudindo seu corpo como ondas contra a rocha. Mãe, eu tive tanto medo. Queria ter voltado para te ajudar, mas não consegui. Fui fraco. E o pai? Está tudo bem, meu amor. Nós sabíamos o risco que corríamos. Mas lembra do que eu te disse em casa? Você é a única coisa que importa, e conseguimos tirar você de lá. Tudo vai ficar bem, e eu estarei sempre com você. Enquanto ela falava, o vazio começou a girar, um redemoinho de luz e sombra que parecia engolir o próprio tempo. Kael sentiu o calor familiar do cajado retornar aos seus dedos, como se uma chama adormecida despertasse em sua palma. Ele lutou para não a soltar, os braços cingindo a mãe com um desespero que lhe apertava o peito, mas a realidade o arrancou dali, implacável como o recuo de uma onda. Sua consciência voltou à clareira, o corpo tombado, pesado contra a relva úmida, o ar fresco da manhã invadindo seus pulmões com um sopro cortante. Citra estava ao seu lado, sentada com as pernas cruzadas, desafiando o peso dos anos. Seus lábios moviam-se num cântico baixo, quase inaudível, como se tecesse o próprio ar com fios invisíveis, guiando-o de volta ao mundo dos vivos com a precisão de uma artesã. O que você fez? Disparou Kael, a voz oscilando entre a dor e a fúria.
como se um pedaço de si mesmo ainda estivesse naquele abraço. As lágrimas ainda brilhavam em seu rosto, quentes contra a pele fria. Eu estava com ela. Por que me trouxe de volta? A anciã abriu os olhos, serena como uma coruja sábia empoleirada em seu galho, o olhar firme absorvendo o turbilhão de sentimentos que transbordava do garoto como água rompendo uma represa. Fizemos o que precisávamos. Não se preocupe. Sente-se aqui comigo e vamos para a próxima parte. Respondeu ela, a voz calma como o sussurro de folhas ao vento. Kael enxugou as lágrimas com as costas da mão, os ensinamentos do pai ecoando na mente. Domine a raiva, garoto, ou ela te domina. O gesto brusco traindo a frustração que lhe apertava o peito. Apesar da relutância, obedeceu. Citra o guiou com um aceno suave, e ele se sentou ao lado dela, o cajado repousando em seu colo como um companheiro silencioso, ainda quente ao toque. Feche os olhos. Concentre-se em sua mãe e apenas ouça. Instruiu a anciã, a voz macia como uma brisa de verão. Kael respirou fundo, tentando domar o caos que rugia dentro dele. Tudo o que enfrentara na última semana parecia endurecer sua alma infantil, como uma casca sobre um tronco ferido, endurecida para sustentar a árvore. Ele obedeceu, e aos poucos percebeu um zumbido baixo preenchendo o ar, uma estática suave que vibrava em seus ossos. Então, ele ouviu a voz de sua mãe, clara e pura como na visão, atravessando o vazio e ecoando pela madeira do cajado, que pulsava em suas mãos como um coração acelerado. Sempre com você, meu querido filho. Kael abriu os olhos de súbito, o coração disparado, e encontrou o sorriso terno de Citra. Havia ali uma mistura de orgulho e compreensão, como se ela enxergasse além do que as palavras podiam expressar. Ela está com você, Kael. Sempre esteve. Disse a anciã, a voz carregada de uma sabedoria que parecia mais antiga que as árvores ao redor. Desde o ataque em Vent, ela o seguiu e protegeu pelo caminho. Foi ela quem canalizou o lume em vocês nas colinas, afastando os soldados e realizando feitos que vocês jamais sonhariam, mesmo que fosse arriscado, pois vocês não estavam prontos. Era ela, emergindo do lago naquela manhã em que partiram com Tauren, infiltrando-se em seu cajado através da neblina. Agora que você sabe, pode falar com ela sempre que quiser, apenas repetindo o exercício que acabei de te ensinar. Um dia, eu também estarei aí. Estaremos sempre ao seu lado, pois é você, a chave do mundo. É você quem poderá abrir a senda. As lágrimas voltaram a correr por seu rosto, mas agora eram diferentes, não mais de raiva ou saudade, mas com sabor de alívio e gratidão. Era muita coisa para absorver, e ainda assim, ele sustentava. Não porque fosse forte, mas porque não havia escolha. Ainda assim, ele sabia, no fundo de sua alma, que nunca mais estaria sozinho.